Bom, primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, me chamo Yesser Júnior. Sou vice-presidente do GECORPA, Grupo de Estudos em Cirurgia Oncológica e Reconstrutiva de Pequenos Animais. E hoje, com muita honra, estamos recebendo o professor Dr. Rodrigo Barbosa. Quero agradecê-lo por disponibilizar o seu tempo, para me dar essa palestra para a gente, compartilhar o conhecimento. Vou fazer aqui a apresentação do doutor. O Dr. Rodrigo Barbosa, ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal do Paraná, no campus de Curitiba. Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em cirurgia veterinária, com ênfase na área de oncologia veterinária na Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus Jaboticabal. Ele é coautor de alguns livros, como Quimioterapia Antineoplásica em Cães e Gatos, Oncologia em Cães e Gatos, Dia a Dia, tópicos selecionados em especialidades veterinárias, e também Princípios e Técnicas de Cirurgias Reconstrutivas de Pele em Cães e Gatos. Dr. Rodrigo, ele é professor do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária e também responsável pelo Serviço de Cirurgia Reconstrutiva do Hospital Veterinário, ambos da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Jaboticabal. Tem livre docência na área de Oncologia Veterinária, é bolsista de produtividade em pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, e também é supervisor do Hospital Veterinário da Universidade Estadual Paulista, campus Jaboticabal. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente com a gente, e o senhor fique à vontade. Ok, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo convite, parabenizar pela iniciativa, pela criação desse grupo de estudos na área de cirurgia oncológica, cirurgia reconstrutiva. Poxa, fico muito feliz de vivenciar isso e saber que na Universidade Estadual de Goiás esse grupo está cada vez mais forte, solidificado, sendo conduzido pelo professor Luciano Schneider, um grande amigo, um exemplo de profissional, um profissional com uma experiência incrível, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Então, estar aqui nesse momento, com vocês, com os alunos da universidade, é, sem dúvida, muito bom para mim, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre neoplasias mamárias e, é claro, vamos puxar a sardinha para a cirurgia, vamos puxar lenha para a nossa fogueira, que é a parte de cirurgia oncológica, cirurgia reconstrutiva, tá bom? É um tema, sem dúvida, um tema interessante, quando a gente fala sobre neoplasias mamárias, mesmo porque ainda são tumores frequentes, acaba sendo, querendo ou não, a maior casuística quando nós pensamos em tumores, especialmente aqueles que acontecem em cães. Nós vemos em torno aí de 40% a 50%, tumores comprometendo o parênquima mamário de cadelas. Por isso, com certeza, acaba sendo um assunto bastante interessante e bastante presente no nosso dia a dia, ok? E, pessoal, procurei estruturar o conteúdo de tal forma que se torne aí um conteúdo bastante prático, que possa, de fato, ser aplicado no nosso dia a dia. E é claro que vou focar também nos procedimentos oncológicos, cirúrgicos e também nos procedimentos reconstrutivos. Mas também vamos falar um pouquinho de tratamento clínico dos tumores mamários, visto tanto em cadelas como também em gatos, tá bom? Então, vou compartilhar aqui o conteúdo com vocês para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quanto tempo nós temos para o conteúdo? Agora são 8h10, posso conduzir até mais ou menos que horas? O professor pode ficar à vontade com o tempo. A gente tem em média 1 hora. 40 minutos a 1 hora, mas o senhor pode ficar à vontade. Se estender um pouco mais, não tem problema. Não tem problema? Tá bom. Eu vou tentar fechar tudo dentro de 1 hora. Tá? Até para não ficar muito cansativo para
para vocês, tá? Bom, é importante dizer, agora, especialmente no início, né, e falando especialmente da fisiopatologia, que os tumores de mama, né, de ocorrência tanto em cadelas como também em gatas, eles são hormônio dependentes. Então, tanto o estrógeno como a progesterona, bem como também a prolactina, que é produzida especialmente após a gestação, né, eles acabam, de certa forma, contribuindo, né, para o desenvolvimento desses tumores em ambas as espécies, né? Então, existe essa relação, essa hormônio dependência, especialmente do estrógeno e da progesterona. Dito isso, sabe-se que uma das formas mais efetivas de prevenir, né, os tumores de mama, tanto em cadelas como também em gatas, é a realização da castração precoce. E por muito tempo, né, foi indicado esse procedimento. Não se tem dúvida que a castração precoce reduz, né, de forma considerável a incidência dos tumores de mama. Vejam esses dados, né? Então, pensando especialmente nas cadelas, quando a castração é feita antes do primeiro ciclo estral, a probabilidade dessa cadela vir a desenvolver um tumor de mama na fase adulta ou, de repente, numa idade um pouco mais senil, é menor que 1%. E a partir, né, da ocorrência dos ciclos estrais, acaba aumentando a probabilidade do desenvolvimento de tumores de mama, especialmente na fase adulta. E o mesmo também é relatado para gatas, né? Tem-se observado que quando a castração é realizada antes de 1 ano de idade, reduz de forma significativa a ocorrência de tumores nessa espécie. Então, não se tem dúvida quanto a esses resultados e a gente sempre tem indicado a castração precoce pensando principalmente na prevenção dos tumores mamários. No entanto, pessoal, é importante mencionar o seguinte: ao longo principalmente dos últimos 5 anos, inúmeros trabalhos estão sendo publicados e correlacionando a realização da castração precoce com alguns problemas, algumas intercorrências indesejadas. E, de certa forma, essa castração precoce começou a ser questionada. Vale a pena, de fato, a indicação da castração precoce? Porque tem sido sugerido, tem sido indicado, por exemplo, a ocorrência de incontinência urinária na fase adulta em virtude de castração precoce. Tem sido também, né, indicado o aumento na possibilidade de alterações no próprio comportamento do animal por conta da castração precoce, ou mesmo a tendência à obesidade, ou até mesmo problemas de má formação, de um mau desenvolvimento ósseo, especialmente em raças de cadelas de grande porte, ou mesmo cadelas de raças gigantes, pela realização, então, da castração precoce. E, por incrível que pareça, né, alguns trabalhos correlacionam castração precoce com o aumento da incidência de alguns tumores. Já vou mostrar para vocês quais tumores são esses. Então, de certa forma, isso, no mínimo, ligou um sinal de alerta, né, um sinal amarelo. Poxa, mas será que a castração precoce, de fato, é tão benéfica como se pensava no passado? E aí eu volto a dizer o seguinte para vocês, pessoal, não se tem dúvida que a castração precoce reduz a ocorrência dos tumores mamários. Mas já se sabe que a castração precoce traz algumas consequências indesejadas para essas pacientes, tá? Então, o que se busca atualmente é encontrar, digamos, um equilíbrio,
né, tentar definir qual é o melhor momento para evitar, por exemplo, um tumor de mama, mas ao mesmo tempo que a gente não tem uma consequência indesejada em virtude da realização da castração precoce. E aqui, então, apresentando alguns trabalhos para vocês, são inúmeros, pelo menos aí uns 30 trabalhos, né, bons trabalhos, que falam sobre o assunto. Um deles é esse, que acabou relacionando, por exemplo, a castração precoce com uma maior ocorrência de incontinência urinária em cadelas, né? Especialmente em cadelas de meia idade. Então, mostrando, né, que, de fato, essas consequências indesejadas podem acabar acontecendo. Vejo, inclusive um trabalho bastante recente, do ano passado, o qual foi publicado em uma revista, digamos, de renome dentro da medicina veterinária. Aqui um outro trabalho, né, que acaba relacionando castração com o desenvolvimento de câncer. E vejam esse quadro, né, um quadro que, no mínimo, desperta uma atenção, porque mostra um aumento no risco da ocorrência de alguns tumores após a castração. Que tumores são esses? Tumores cardíacos, hemangiosarcoma cardíaco, osteosarcoma, hemangiosarcoma esplênico, né, mastocitoma, bem como os linfomas. Então, né, isso hoje em dia tem sido alvo, né, de muita preocupação, né, especialmente pelas pessoas aí que trabalham com oncologia, enfim, que sempre indicavam a castração pensando na prevenção dos tumores mamários. Mas foi visto, né, e alguns trabalhos têm demonstrado, né, que também pode acabar aumentando a incidência de outros tumores. Vejam esse outro quadro. Então, sabe-se que a castração reduz, né, de forma significativa o risco de tumores ovarianos, tumores uterinos, neoplasias mamárias, tanto na espécie canina como também na espécie felina. Por conta disso, né, o que se busca atualmente? Primeiro, a realização, né, de mais trabalhos, de mais projetos nessa área, para poder esclarecer as dúvidas ainda existentes e poder determinar qual é o melhor momento para se castrar essa paciente, pensando na prevenção dos tumores de mama, mas também pensando em evitar, né, esses problemas que acabaram de ser relatados. Por conta disso, fica aqui uma sugestão. É claro que isso precisa ser melhor estudado, mas acabou partindo aqui essa sugestão do último evento que aconteceu, qual foi organizado pelo professor Giovanni Casale, né, que é professor, que é patologista lá na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. De tempos em tempos, ele promove um evento que visa reunir, né, pessoas que trabalham com oncologia, cirurgiões, patologistas, né, na tentativa de elaborar um consenso sobre o assunto, sobre tumores de mama. Então, no último evento, como eu disse, né, que aconteceu no ano passado, esse assunto foi discutido. E essa é a sugestão, né, que se colocou a partir, então, dessa discussão, que, de repente, o melhor momento para indicar a castração para as cadelas de raças de pequeno porte e médio porte acaba sendo entre o primeiro e segundo ciclo estral, não mais antes do primeiro, mas sim entre o primeiro e o segundo. E para aquelas raças maiores, então, cadelas de raças de grande porte e gigante, qual é a sugestão? Que a castração aconteça entre
o segundo e o terceiro ciclo estral, tá? Então, fica uma sugestão, volto a mencionar, é algo que ainda é polêmico, é algo que ainda precisa ser melhor estudado, mas a gente precisa, né, sem dúvida, buscar definir isso com precisão, né? Então, indicamos a castração com segurança, visando a prevenção dos tumores de mama, mas, ao mesmo tempo, evitando essas intercorrências que estão sendo descritas. E para gatas, qual é a sugestão? Que a castração não aconteça antes do primeiro ciclo estral, e sim entre o primeiro e o segundo. Tá joia? Bom, vamos seguir. Agora falando especialmente do tratamento. E aí é importante mencionar o seguinte: ainda o tratamento cirúrgico é o tratamento de eleição, né? Para a maior parte dos tumores mamários, que acontecem tanto em cadelas como em gatas. A gente pode começar, então, pela intervenção cirúrgica, é preferível, então, recomendamos a mastectomia. Tem vários benefícios, como, por exemplo, vamos imaginar aqueles tumores de mama, né, que estão ulcerados, com contaminação bacteriana secundária, com áreas de necrose, tudo isso gerando desconforto, gerando dor. Removemos o tumor através da mastectomia, no mínimo nós vamos estar devolvendo qualidade de vida para essas pacientes. E ainda terapia de menor custo, quando comparada, né, com outras possibilidades, com outras modalidades de tratamento, pode alterar a evolução da doença, pode inclusive conferir a cura do câncer, ainda mais para aqueles tumores localizados, né? Então, restritos ao parênquima mamário, não tem lesão metastática. O tumor está restrito à mama. Se removemos esse tumor com margem de segurança, sim, é possível até mesmo, né, conferir a cura da paciente. E ao final da intervenção, né, após a realização da mastectomia, nós vamos ter material mais que suficiente para dar um próximo passo, que é justamente o diagnóstico patológico, o qual é fundamental, é importantíssimo e ajuda a definir os passos seguintes. Será que existe ou não a necessidade de químio no pós-operatório, a chamada químio adjuvante? Muitas vezes, né, o próprio exame patológico acaba respondendo essa pergunta, acaba, digamos, clareando essa dúvida. Mais à frente eu vou voltar a falar dessa questão. No entanto, pessoal, a mastectomia não é indicada especialmente em duas situações, onde literalmente ela acaba ficando de lado. Que situações são essas? Uma delas é justamente o que aconteceu com essa paciente. Vejo, ela apresentava um tumor em parênquima mamário, um tumor que comprometia praticamente todas as mamas ao longo das duas cadeias. E eu aí já adianto para vocês que se tratava de um tumor bastante agressivo, o qual normalmente tende a ser muito metastático. Infelizmente, acontece no parênquima mamário. Do que nós estamos falando? Qual é esse diagnóstico? Trata-se de um carcinoma inflamatório. E sabe-se que, se temos um carcinoma inflamatório, a mastectomia não é indicada, porque a mastectomia não muda o prognóstico, não aumenta a expectativa de vida. Então, por que submeter essa paciente ao trauma cirúrgico, ao risco anestésico, à dor pós-operatória, se não vamos estar contribuindo para um melhor prognóstico? Ah, mas, Andrigo, de fato, a mastectomia não melhora o prognóstico? Não, pessoal. Pensando especialmente no comportamento desse tumor, um tumor muito agressivo, muito invasivo, difícil de ser resseccionado com margem de segurança, e até mesmo é um tumor muito metastático. Tá? Qual é a expectativa de vida de pacientes, né, de cadelas com carcinoma inflamatório? Infelizmente, de 3 a 4 meses.
é a média de vida dessas pacientes. Então, a grande preocupação, num caso como esse, justamente proporcionar conforto, qualidade de vida para essa paciente. Instituímos tratamento quimioterápico? Sim, é possível, mas é um tratamento quimioterápico paliativo, né? O principal foco é proporcionar, né, conforto, administrar analgésico para que, de fato, essa paciente não sinta dor, enfim, e possa passar relativamente bem durante esse período médio aí que ela tem, que ela possivelmente vai apresentar de sobrevida. Essa é uma outra característica dos carcinomas inflamatórios. Vejam, ó, claramente o tumor está invadindo a pele. Nos outros tumores mamários, isso dificilmente acontece. Às vezes, a pele está ulcerada, a pele está rompida, porque o tumor está crescendo ali embaixo da pele, no parênquima mamário. Ele cresce, cresce, cresce. Logicamente, a pele tem uma certa capacidade de extensão, porém, isso tem um limite. Quando a lesão é muito grande, a pele não acompanha essa distensão e acaba rompendo, acaba ulcerando, acaba gerando uma solução de continuidade. No entanto, não tem invasão tumoral na pele. Quando nós temos um carcinoma inflamatório, normalmente nós observamos isso. Estão vendo, ó, o tumor está presente na pele, está presente na derme, invadindo, né, comprometendo mais esse órgão do organismo, que é justamente o tecido cutâneo. Então, isso chama bastante atenção e acaba ajudando, né, no diagnóstico desse tumor, né, esse comportamento clínico, a evolução da doença. Os carcinomas inflamatórios são bastante raros na espécie felina, né? Que bom que eles são raros. No entanto, quando eles acontecem, acabam da mesma forma sendo bastante agressivos, né? Bastante metastáticos, como acontece na espécie canina. E aqui, ó, nós temos uma imagem desse trabalho que eu acabei de mostrar para vocês, onde, inclusive, foi tentada a mastectomia. Vejam, uma mastectomia regional. Nem bem aconteceu a cicatrização aqui da pele, os pontos estão ainda presentes na região. E já existe evidências, indícios que está acontecendo recidiva tumoral, mostrando, né, que é um tumor bastante invasivo, é um tumor difícil de ser resseccionado, né? Ou seja, como foi dito para as cadelas, o mesmo deve ser dito para as fêmeas felinas. Não devemos, né, indicar a mastectomia quando estamos frente a um carcinoma inflamatório. E sim, mais tratamento paliativo, mais tratamento de suporte. A outra exceção, onde nós acabamos deixando a mastectomia de lado, é uma situação como essa. Estão vendo, ó, tumor em parênquima mamário, porém, quando nós fizemos o estadiamento da doença, olha só o que foi observado: a presença de inúmeras lesões metastáticas, nesse caso em parênquima pulmonar. Bom, pessoal, numa situação como essa, né, o tumor primário, ele perde sua importância, né? Qual é a grande preocupação? Qual é o grande foco? Qual é o grande objetivo do tratamento? É tentar controlar essas lesões metastáticas em parênquima pulmonar. Se a gente perder tempo, iniciar com a mastectomia, para depois pensar no tratamento quimioterápico, provavelmente nós vamos acabar perdendo precocemente essa paciente. Então, numa situação como essa, nós mudamos a estratégia, deixamos a mastectomia de lado e, o mais rápido possível, iniciamos o tratamento quimioterápico, na tentativa de, pelo menos, frear, né, retardar a evolução dessas lesões metastáticas, tá?
Ah, mas Andrigo, numa situação como essa, você nunca indica mastectomia quando tem metástase pulmonar, por exemplo? Até a gente pode indicar mastectomia antes da quimio, naqueles casos onde, por exemplo, o tumor está ulcerado, onde tem contaminação bacteriana secundária, onde nós temos um foco de infecção em tecido mamário. Se temos infecção, isso é incompatível com o início do tratamento quimioterápico. Aí sim, fazemos a mastectomia e o mais rápido possível entramos com o tratamento quimioterápico. Se a pele estiver íntegra, se não tiver uma solução de continuidade na região, né, onde se faz presente o tumor de mama, é preferível o mais rápido possível iniciar o tratamento quimioterápico para retardar a evolução das lesões em parênquima pulmonar. Tudo bem? Agora, falando um pouquinho sobre a extensão das mastectomias em cadelas. Novamente, um assunto polêmico, um assunto controverso, né? Já deu muita discussão. Tem pessoas que defendem procedimentos mais conservadores, tem pessoas que defendem procedimentos mais radicais, ou seja, a remoção de toda a cadeia mamária. Enfim, volto a dizer o seguinte, é ainda um assunto que precisa ser melhor estudado, né? A gente espera que, com o passar aí dos anos, novos trabalhos sejam publicados para tentar caracterizar melhor qual é a estratégia preferível em termos de extensão do procedimento cirúrgico em cadelas. Mas é claro que quando a gente busca, então, definir a extensão do procedimento cirúrgico, nós devemos pensar em alguns pontos. Um deles é a drenagem linfática. E aí, importante dizer o seguinte, recapitular, que a primeira e a segunda mama, né, ao longo da cadeia mamária, elas drenam para o linfonodo axilar. A quarta e a quinta, né, drenam para o linfonodo inguinal. E a terceira mama, preferencialmente, ela drena para o linfonodo axilar. Mas ela também, como vocês estão vendo aqui, ela pode drenar para o linfonodo inguinal. Então, isso é algo que devemos ter em mente para planejar a extensão do procedimento cirúrgico. E aqui fica uma sugestão, né, que surgiu a partir, inclusive, do último evento, né, do último consenso que aconteceu, né, no ano passado, onde a extensão do procedimento cirúrgico é dada também pensando no número de lesões ao longo do parênquima mamário, bem como no tamanho das lesões no parênquima mamário. Então, quando nós temos lesões únicas no parênquima mamário de até 3 centímetros, qual é a sugestão, qual é a indicação? Quando esse tumor está localizado na primeira mama, a sugestão é que a gente remova a primeira e a segunda mama, a M1 e M2, juntamente com o linfonodo axilar, já que esse linfonodo acaba drenando, né, a primeira mama. Se o tumor está localizado na M2, a recomendação, a sugestão é que a gente remova a M1, M2, M3 com o linfonodo axilar. Se está localizado na M3, como pode drenar tanto no sentido cranial como também no sentido caudal, é preferível a remoção de toda a cadeia mamária, juntamente com os linfonodos. Então, tanto o linfonodo axilar como o linfonodo inguinal. Quando o tumor está localizado na M4, recomenda-se a realização da mastectomia regional, ou seja, M3, M4 e M5, com o linfonodo inguinal. E, por fim, se o tumor está localizado na última mama, na M5, na mama inguinal,
é preferível a remoção da M4 e M5 com o linfonodo inguinal. Então, volto a dizer, lesões únicas, ao longo, então, em algum ponto da cadeia mamária, e tumores até 3 centímetros de diâmetro. E para aqueles tumores maiores, então, maiores que 3 centímetros de diâmetro, ou mesmo lesões múltiplas, qual é a recomendação? A mastectomia unilateral, ou seja, removemos toda aquela cadeia mamária onde observamos ali mais de uma lesão ou onde temos, né, tumores maiores que 3 centímetros de diâmetro. Poxa, Andrigo, mas e para a cadeia contralateral? Existe ou não a necessidade de remover, né, a cadeia do outro lado? Vamos fazer o exame físico. Né, vamos palpar as mamas da cadeia contralateral. E também para responder essa pergunta, eu gostaria de apresentar esse trabalho para vocês, né, que avaliou justamente a recorrência dos tumores mamários em cadelas após a mastectomia regional. E esse trabalho foi realizado com 99 cadelas, e elas foram acompanhadas por um período de pelo menos 1 ano. E foi visto que somente 3 cadelas, ou seja, somente em 3% dos casos, foi observado que a presença, né, de novas lesões ou aparecimento de tumores no parênquima mamário contralateral, né, após, então, a realização de uma mastectomia regional. Então, o resumo de tudo isso é o seguinte, pessoal, quando o tumor está restrito a uma única cadeia mamária, não existe a necessidade da remoção da cadeia contralateral, tá? Afinal de contas, vejam, ó, o número, né, de pacientes que acabaram desenvolvendo novas lesões no pós-operatório é muito pequeno, somente 3% dos casos. Então, não há necessidade de fazer mastectomia bilateral, não há necessidade de remover as 2 cadeias, desde que, né, a contralateral não tenha nenhuma lesão. Ah, mas, Andrigo, eu palpei a contralateral e percebi também nódulos, percebi tumores na contralateral. Aí sim, né? Nesse caso, a história é completamente diferente. Aí temos que pensar na remoção da cadeia, então, do outro lado. Normalmente a gente faz, né, em 2 etapas. Primeiro remove a cadeia, né, onde tem a lesão maior, onde o tumor está ulcerado. Aguardamos em torno aí de 1 mês para marcar a segunda intervenção, visando a remoção do outro lado, desde que, é claro, existam também lesões nesse parênquima mamário contralateral. Tudo bem? E para as gatas, qual deve ser a extensão do procedimento cirúrgico? E aqui, antes de falar da extensão, é importante pontuar o seguinte: qual é a tendência, né? O que é esperado quando uma gata desenvolve tumor de mama? Geralmente, nós estamos frente a tumores mamários malignos, né? Em 90% dos casos, 95% dos casos, né, a paciente acaba desenvolvendo algum tipo, né, de carcinoma, algum tipo de neoplasia mamária maligna. E sabe-se que são tumores mais invasivos, especialmente mais metastáticos. Acabam sendo mais agressivos do que aqueles tumores vistos em cadelas. Então, pensando nesse comportamento biológico, né, nos tumores mamários que acontecem na espécie felina, a literatura, né, tem recomendado o seguinte: sempre que possível, né, nós devemos remover as 2 cadeias mamárias, até mesmo para evitar, né, o aparecimento de novas lesões no futuro, tá?
É claro que é algo mais agressivo, mais invasivo, a mastectomia bilateral, mas, de certa forma, existe um certo consenso, né? Inúmeros trabalhos, inúmeros livros indicam a necessidade, então, da remoção das 2 cadeias mamárias para espécie felina, tá? Uma das vantagens da gata é isso que está sendo demonstrado, né? A mastectomia bilateral é execuível, é factível, né? Existe até uma certa facilidade em aproximar as bordas da pele, né, em direção aí ao centro da ferida, devido aí a maior elasticidade, a maior mobilidade cutânea existente, então, nas gatas. Outra estratégia é, de repente, removemos uma cadeia e depois de mais ou menos 30 dias, marcamos a segunda intervenção, né, para remover a cadeia contralateral. Podemos também realizar, né, o procedimento cirúrgico em 2 etapas, mas acaba sendo preferível a remoção sempre das 2 cadeias mamárias. Tudo bem? Uma pergunta, né, uma dúvida. Andrigo, a cadela não foi castrada quando era mais jovem, né? Acabou desenvolvendo um tumor de mama quando um pouco mais velho. Nesse momento que ela chega no hospital, que a queixa é a presença de por exemplo, um carcinoma mamário, tem indicação da mastectomia, será que junto com a mastectomia nós devemos associar a castração? Será que a castração melhora o prognóstico, aumenta a sobrevida? Esse, pessoal, é um outro assunto polêmico, é um outro assunto controverso. Existem inúmeras dúvidas relacionadas aí com essa questão. Mas, felizmente, alguns trabalhos, né, estão norteando e estão indicando o melhor caminho, né? Esse é um trabalho interessante, que foi publicado em 2016, e o que ele comenta, o que ele mostra? Que nem todas as cadelas, né, no momento da mastectomia, acabam se beneficiando com a castração. Nem todas as cadelas, mas para um grupo específico, sim, a castração é interessante, e a castração deve ser realizada junto com a mastectomia, tá? Então, vamos pensar que grupo é esse? Aquelas cadelas, por exemplo, que apresentam tumores mamários, carcinomas mamários de grau 2, foi visto, né, que o prognóstico acaba sendo melhor quando é realizada a mastectomia junto com a castração. Se, de repente, né, esse tumor apresenta receptores positivos, né, para o estrogênio. É claro que isso só é determinado, só pode ser quantificado, determinado por imunistoquímica. Mas se tem esses receptores, sabe-se que a castração é interessante, é benéfica, melhora o prognóstico. Ou se, de repente, existe aumento sérico, né, antes, inclusive, da cirurgia, antes de realizarmos a cirurgia, aumento sérico de estradiol, né, o que é determinado no próprio sangue, né, no próprio plasma. Se tem esse aumento sérico de estradiol, sabe-se que a castração, né, junto com a mastectomia, acaba proporcionando um melhor prognóstico. Ou seja, né, é interessante esse trabalho, a gente espera que também novos trabalhos, novos estudos sejam feitos no futuro, para poder esclarecer melhor, com precisão, quando realmente a cadela se beneficia com a castração no momento que ela já tem o tumor de mama, tá? Mas, antes de passar para o próximo ponto, né, fica aqui, se tiver algum desses critérios presentes, é sim válido a castração, tá? Ainda falando do procedimento cirúrgico, algo que sempre deve ser pensado
é a necessidade da linfadenectomia, ou seja, devemos remover os linfonodos que drenam o parênquima mamário. É importante, vai ajudar, inclusive, a estadiar corretamente a doença, né? Só estadiamos corretamente a doença se analisamos os linfonodos, né, que drenam as mamas neoplásicas. Ah, mas, Andrigo, eu já vi em alguns livros textos que o linfonodo só deve ser removido quando ele está aumentado, porque se está aumentado, possivelmente esse aumento é decorrência da presença de células neoplásicas. Pessoal, cuidem com essa informação, tá? Não é uma informação verdadeira, vários trabalhos comprovam isso, e às vezes, nós temos linfonodos normais em termos de macroscopia, porém, quando faz avaliação, análise histopatológica desses linfonodos, podemos perceber a presença de células neoplásicas. Então, pensando nessa possibilidade, sim, é interessante remover o linfonodo que drena a região onde o tumor está crescendo, mesmo que ele não esteja aumentado. E aí devemos, né, buscar remover o linfonodo ou axilar, ou inguinal, ou ambos, né, dependendo da localização do tumor ao longo do parênquima mamário. Então, só recapitulando, né, como já foi dito anteriormente, a M1 e M2 drenam para o linfonodo axilar, M4 e M5 para o linfonodo inguinal. E a M3 pode drenar para ambos os linfonodos. Então, uma estratégia que nós temos para localizar esses linfonodos, ainda mais quando eles não estão aumentados, é o uso de marcadores vitais, né, de corantes como azul patente, azul de metileno, a hemosiderina, né, é algo a mais que pode ser pensado, facilitando a localização, facilitando a identificação desses linfonodos. E eu digo para vocês que, na prática, sempre a gente procura utilizar o marcador para localizar o linfonodo axilar, porque o linfonodo inguinal, ele sai junto com a última mama. É um linfonodo que está ali, próximo ao parênquima mamário, está junto à mama inguinal, a M5, então, naturalmente, ele acaba saindo com o parênquima mamário. A grande preocupação é o linfonodo axilar, porque a localização dele é diferente, ele está um pouco mais distante do parênquima mamário, então ele deve ser buscado em outra região, que é a região axilar, e para facilitar a sua localização, vamos fazer uso dos marcadores vitais, como, por exemplo, o azul patente a 2,5%, facilmente comprado aqui no Brasil, né, já vem estéril, pronto para uso, e ele, então, é administrado, né, ao redor do tumor, não é dentro do tumor, e sim ao redor do tumor, na região peritumoral, no espaço intradérmico, visando a identificação desses linfonodos, especialmente o linfonodo axilar, tá? Qual é a dose do azul patente? 2 miligramas por quilo, né, o qual é aplicado no espaço intradérmico. Estão vendo, uma agulha de insulina para que, de fato, a aplicação seja intradérmica, já que a derme é riquíssima em vasos linfáticos, esses vasos linfáticos vão acabar captando esse corante, conduzindo, então, esse conteúdo para o linfonodo, corando o linfonodo, facilitando a sua identificação. Andrigo, quanto tempo antes do procedimento cirúrgico? Geralmente, a administração do corante acontece de 20 a 30 minutos antes do início do procedimento cirúrgico, tá? Então, veja aqui, nesse caso, um tumor em M3, aqui estão os pontos de infusão do azul patente. Passar esse tempo que foi mencionado, 20 a 30 minutos, ele acaba sendo drenado
em direção ao linfonodo axilar, já que a M3 drena para o linfonodo axilar. Então, vejam, ó, aqui os vasos linfáticos, né, repletos, marcados do azul patente, ou do azul de metileno. Nós seguimos esses vasos marcados, né, até encontrar o linfonodo, o qual, inclusive, também estava corado, tá? E é claro que, se está corado, deve ser removido e encaminhado para avaliação histopatológica. Isso é uma outra situação, onde nós podemos ter 2 linfonodos, né, satélites, drenando a região. Então, o linfonodo principal, o linfonodo acessório, ambos corados, né, e ambos foram removidos e encaminhados para avaliação após o término do procedimento cirúrgico. Olha essa imagem, olha como ela é bonita, olha como ela é interessante. Vejam, ó, aconteceu a infusão do azul de metileno ao redor dos tumores e, pela própria transparência da pele, conseguimos observar, então, a drenagem, né, esses vasos linfáticos correndo em direção à região axilar e, na sequência, acabaram, então, corando o linfonodo axilar, tá bom? Aqui um passo a passo, né, até mesmo para ficar mais didático, isso feito na gata, né, visando a remoção do linfonodo axilar. Então, administramos 30 minutos antes o azul patente, a dose é a mesma, 2 miligramas por quilo, vale também para, mesmo que vale para as cadelas, vale para as gatas. Esse azul patente pode ser administrado ao redor da primeira mama, porque, querendo ou não, né, vai encurtar o trajeto de drenagem, vai ser mais fácil desse corante chegar no linfonodo, que nós estamos administrando não ao redor da lesão, mas sim ao redor da primeira mama. Então, distribuímos, né, o volume calculado em 2, 3, 4 pontos de administração ao redor do tumor ou ao redor da primeira mão, tá? Aguardamos, né, aquele tempo que foi já mencionado, de 20 a 30 minutos, e aí vamos acessar a região axilar. E aqui fica uma dica, pessoal: dividam a região axilar em 3 áreas, em 3 porções: porção cranial, porção média, porção caudal. Onde deve acontecer a incisão, geralmente a gente faz na porção média da área, da região axilar. Normalmente o linfonodo está aqui, ó, no centro, nessa porção média. Então, novamente, dividam em 3 segmentos, cranial, médio e caudal, acessem o terço médio. Que estruturas são incisadas? Pele subcutâneo. Abaixo do subcutâneo, vamos encontrar esse músculo, o músculo peitoral, né? Podemos incisar, né, algumas fibras desse músculo, mesmo afastar as fibras, permitindo um acesso um pouco mais profundo, né? Permitindo acessar o local onde esse linfonodo se encontra, ou seja, ele está abaixo do músculo peitoral, normalmente envolto em tecido adiposo, e ele acaba ficando mais perto do tórax, na face lateral do tórax. Ele não está aqui, pessoal, na face interna do membro, na face medial do membro, ele não está aqui. E sim, ele está abaixo aqui do músculo peitoral, envolto em tecido adiposo, coladinho no tórax. Então, na lateral do tórax. E outra dica, é um linfonodo mais superficial, não é um linfonodo profundo. Não precisa ficar procurando esse linfonodo lá na região, por exemplo, do plexo braquial. Ele não está lá, ele está aqui, ó, mais superficial, coladinho ao tórax, tá? Veja, então, ó, ele corado, e é claro que quando usamos o marcador vital, facilita a sua identificação, porque além da gente seguir a anatomia,
nós também vamos estar utilizando essa estratégia do corante, auxiliando, então, na identificação, né, envolto em tecido adiposo, e aí vai ser removido na sequência e encaminhado para avaliação histopatológica. E, por fim, então, fechamos essas estruturas que foram incisadas, permitindo o acesso ao linfonodo, tá? Vou passar esse vídeo para vocês, também para ficar mais didático. Isso nós fizemos no cadáver, tá? Um passo a passo, mostrando a linfadenectomia do linfonodo axilar. Então, vamos lá, ó. Só que aqui nós fizemos na cadela. Então, vamos imaginar que aqui ao redor da primeira mama, na primeira mama a gente tem, então, a lesão, né? O corante vai ser administrado ao redor da lesão ou ao redor da primeira mama, tá? Sempre naquela dose lá de 2 miligramas por quilo, tá? Então, veja, ó, o volume calculado está sendo administrado ao redor, então, da primeira mama ou ao redor do tumor. Estou vendo aqui, eu estou tentando marcar aqui com o mouse, mas agora que eu estou vendo que para vocês não está aparecendo, só aparece aqui na tela do meu computador, mas para vocês não aparece, que eu estou acompanhando também pelo celular. Mas vamos lá, eu vou falando e vou chamando a atenção. Então, vejam, ó, no espaço intradérmico, já que a derme é riquíssima em vasos linfáticos, então vai facilitar a drenagem, utilizem sempre uma agulha de insulina, para que a administração seja intradérmica, ok? Aguardem aquele tempo de 20 a 30 minutos, depois, na sequência, iniciem o procedimento. Olha que bacana, pessoal, olha, tá drenando, ó, tá marcando os vasos linfáticos. Isso, inclusive, acontece no cadáver, então fica mais fácil esse tipo de marcação no animal, né, no nosso paciente. Dividam a região axilar em 3 porções, cranial, média e caudal, façam a incisão na porção média. Então, incisão de pele, acabou de ser realizada. Na sequência, incisão divulsão do subcutâneo. Vamos nos deparar com esse músculo, ó, o músculo peitoral. Afastamos, né, as fibras desse músculo para poder acessar a região, né, abaixo desse músculo, né, onde vamos observar, então, a presença do linfonodo axilar. Ele normalmente está envolto em tecido adiposo, então é mais um ponto de referência que a gente busca, e sempre, pessoal, pertinho do tórax, na face lateral do tórax, tá? Vejo. E é claro, ó, foi utilizado o corante. Então, vamos buscar os vasos linfáticos, né, marcados com o corante, com o azul patente. Estão vendo, ó, conseguem perceber a marcação ali, ó, tá azulado, ó, os vasos marcados. Vamos seguir essa drenagem até encontrar o linfonodo. Ele vai estar um pouquinho mais à frente, mas olha, ó, a marcação dos vasos linfáticos. E aqui, ó, de forma bastante evidente, nós percebemos a marcação, esse trajeto, essa drenagem, está ali o linfonodo axilar, e os vasos linfáticos chegando no linfonodo. Então, fica ou não fica mais fácil de encontrar o linfonodo? Estamos correlacionando localização anatômica com o uso do corante, com o uso do marcador vital. Bom, próximo passo, né, já está localizado, é remover essa estrutura, e para isso nós vamos ligar tanto os vasos linfáticos que chegam no linfonodo, que são os vasos linfáticos aferentes
bem como também os vasos linfáticos que saem do linfonodo, né? Então, os vasos linfáticos eferentes. Então, ligamos, né, esses vasos, colocamos aqui a pinça, né, 2 pinças, seccionamos entre as 2 pinças e depois podemos fazer a ligadura. Então, vocês estão vendo aqui, ó, secção dos vasos que chegam no linfonodo, né, que trazem a linfa e que pode trazer, né, as células neoplásicas do parênquima mamário. Depois disso, vamos identificar e ligar os vasos que saem do linfonodo, os vasos linfáticos eferentes, tá? E aí encaminhamos essa estrutura, né, o linfonodo, para avaliação histopatológica. Percebam, um cuidado que nós estamos tendo aqui é que a linfadenectomia está sendo realizada antes da mastectomia. Isso é indicado. Da mesma maneira que quando nós realizamos a castração, junto com a mastectomia. Primeiro castramos, para depois pensar na remoção do tumor. Tudo isso para reduzir a chance de implantação de células neoplásicas, né, no interior da cavidade abdominal, quando se faz a castração, ou mesmo nessa região axilar, quando faz a linfadenectomia. Como que nós terminamos o procedimento cirúrgico? Realizando, então, a síntese, né, o fechamento das estruturas que foram incisadas, como o músculo peitoral, vocês acabaram de ver, né, a aproximação das fibras do músculo peitoral. Agora, na sequência, vamos promover o fechamento, a síntese do tecido subcutâneo e, por fim, do tecido cutâneo. Percebam, ó, foi um procedimento pouco traumático, que não compromete, né, a deambulação, não vai comprometer a movimentação desse membro, porque esse é um linfonodo superficial, esse linfonodo não está lá junto do plexo braquial. Então, sim, é possível realizar a linfadenectomia com segurança, é algo factível, é algo que pode ser pensado, né, e ajuda, inclusive, a estadiar corretamente a doença, a evitar, por exemplo, a permanência de células neoplásicas, né, nessa região após a mastectomia, a chamada doença residual após a realização do procedimento cirúrgico, tá bom? Então, fica essa sugestão, essa dica, quando a gente precisa remover o linfonodo axilar. Correlacionamos a localização anatômica com o uso de corantes, com o uso de marcadores, tá? Pessoal, quem tiver mais interesse sobre o assunto, fica aqui uma sugestão de leitura, né, no nosso livro, a 2ª edição do livro Oncologia em Cães e Gatos, tem um capítulo específico sobre linfonodos sentinelas, tá? Inclusive que fala desse passo a passo relacionado com a marcação. Para que a gente possa terminar a parte de procedimentos cirúrgicos, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre cirurgia reconstrutiva, ainda mais porque é um grupo de estudos, né, nessa área, tanto de cirurgia oncológica como também de cirurgia reconstrutiva. E aí temos, né, como possibilidade de uso a prega, tanto a prega axilar como também a prega inguinal, que são retalhos de padrão subdérmico, que acabam ajudando no fechamento de lesões, de defeitos na face ventral do tórax ou mesmo na região inguinal. Que acaba sendo, às vezes, natural, né, quando um paciente tem tumor de mama, tá? Então, para mostrar aqui, ó, queria antes compartilhar esse passo a passo, né, no cadáver,
mostrar como que a gente obtém a prega axilar, depois mostro como a gente obtém a prega inguinal. Estamos aqui, ó, simulando o defeito, simulando a ferida, a falha que precisa ser fechada, e também vamos mostrar o local de obtenção da prega. Então, vejam, aqui essa marcação na face interna do membro. Mas, Andrigo, como que vocês definem, né? Qual a estratégia, qual o parâmetro que nós utilizamos para determinar o quanto de pele pode sair aqui, ó, da região doadora, né? Que vai fazer, então, parte desse retalho. E a sugestão é que vocês determinem isso por palpação. Então, nós palpamos, né, essa região da prega e definimos, né, que todo esse segmento pode sair, né, pode fazer parte do retalho. Mesmo assim, depois, na sequência, vamos conseguir fechar a área doadora. Então, usamos a palpação para estipular isso, e, é claro, sempre marcamos o local de incisão com a caneta dermográfica. Outro cuidado, avançamos o retalho até a articulação do cotovelo, mas não ultrapassamos a articulação do cotovelo. É o nosso limite mais distal. Fazemos isso tanto de um lado, como também fazemos a mesma coisa, então, novamente, palpação, né, para definir o local de incisão na porção externa do membro. Então, uma vez que esses locais de incisão foram definidos, aí sim iniciamos a confecção do retalho. Aqui vejam, a ferida já foi criada. Vamos incisar, né, no local de marcação da caneta dermográfica, pele e subcutâneo de um lado, do outro lado, permitindo dessa maneira a mobilidade desse segmento, né? Então, a pele sai da área doadora e vem para a área receptora, como vocês estão vendo nessa imagem, tá? E aí, é claro, ó, na sequência, fechamos tanto a área doadora como também a área receptora. Aqui um caso clínico para mostrar a importância da prega. A prega ajuda muito em algumas situações. É claro que a gente não vai usar a prega em todos os casos. Quando dá para fechar de maneira tradicional, é preferível. E o que eu falo? Que maneira tradicional que eu estou comentando? Aquela forma, né? Então, trazemos pele de um lado, né, em direção ao centro da ferida, fazemos o mesmo do outro lado, né, até as bordas se encontrarem no centro da ferida. É claro que sempre a gente vem, né, trazendo e reduzindo ao mesmo tempo o espaço morto, reduzindo a tensão, né? Então, se dá dessa maneira, perfeito, excelente. Mas, às vezes, a lesão, a ferida é muito grande. Essa aproximação, esse fechamento tradicional não é possível. Se não conseguimos, aí sim temos que pensar no uso da prega axilar, tá? Esse é um caso aqui de Jaboticabal, da Unesp, uma paciente que acabou apresentando um lipossarcoma em região de parênquima mamário, uma lesão bastante expressiva, uma cadela que tinha sobrepeso, que tinha um tórax mais largo, tudo isso dificultava o fechamento. Pensando, né, que iria ser difícil de fechar essa ferida cirúrgica, nós já havíamos planejado o local para obtenção da prega axilar. Então, tudo previamente marcado, planejado com a caneta dermográfica, iniciamos o procedimento cirúrgico, fizemos uma remoção, uma ressecção com margem, né? Tivemos, inclusive, o cuidado de remover também, conferir margem profunda, está saindo aqui o músculo peitoral, né, juntamente com a lesão, com o liposarcoma, e esse foi o defeito, essa foi a ferida criada pela remoção do tumor. Qual é o próximo passo?
partir para o fechamento, para a síntese. No entanto, percebam, ó, não foi possível aproximar essa borda com essa borda, né? Não dava, uma ferida muito extensa, uma ferida muito larga. Por conta, né, dessa questão, qual foi a saída? O uso da prega axilar. E aí sim, né, agora num segundo momento, acabou sendo mais fácil, mais tranquilo o fechamento, como vocês podem observar nessa imagem. Tá? Então, é uma estratégia para aqueles casos mais difíceis, para aqueles casos mais complicados. Volto a dizer, não estou recomendando cirurgia reconstrutiva em todos os casos após a remoção de tumores mamários, mas para casos mais complicados, sim, é interessante. E façam uso ou da prega axilar ou da prega inguinal, dependendo, é claro, da localização, então, do defeito que precisa ser fechado. Essa é uma outra situação, pensando aqui num defeito, numa ferida maior, numa mastectomia, por exemplo, bilateral. Qual é a saída? É justamente, né, o uso da prega de ambos os lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo, né, seguindo aquele passo a passo que já foi mencionado. Respeitamos a articulação do cotovelo, é o nosso limite mais distal. Marcamos, incisamos, né, tanto a face externa como também a face interna do membro. Vamos promover, então, mobilidade para esse retalho, para esse segmento cutâneo. E aqui, então, ó, os dois segmentos, né, os dois retalhos já preparados, né, saíram da área doadora e estão sendo utilizados para fechar a área receptora, né? Então, um fechamento gradativo até chegar nessa condição, tá? Vamos para um caso clínico, né? Aqui um passo a passo no cadáver, mas aqui nós temos um caso clínico e vejam, ó, tudo que está circundado por essa linha azul, por essa linha roxa, é justamente a presença do tumor. Tratava-se de um mastocitoma na região, então, de parênquima mamário, o qual foi removido com margem de segurança. Olha, a remoção aconteceu com margem de segurança, criando um grande defeito. Como que eu fecho esse defeito? Com a prega. Só que ambas as pregas, né, do lado direito, do lado esquerdo, mas foi sim possível o fechamento, tá? Bem como também aconteceu uma boa recuperação no pós-operatório. E na região inguinal, o mesmo pode ser pensado, o mesmo pode ser tentado. Então, vejam aqui, ó, novamente no cadáver, vamos imaginar que essa é a ferida que precisa ser coberta. Vamos marcar, ó, vamos determinar o quanto de pele pode sair dessa área, na sequência, né, sendo possível o fechamento do leito doador. Avançamos a incisão até a articulação do joelho, até a patela, não estendemos além da patela, porque senão depois vai ficar difícil o fechamento da área doadora, tá? Marcamos de um lado, marcamos do outro lado, aqui então, simulando o defeito, incisão de pele subcutâneo, a mesma coisa do outro lado. Olha, conferindo então movimentação, mobilidade para esse segmento cutâneo, e aí permitindo o recobrimento do defeito, tá? Fechamento da área doadora, bem como da área receptora, tá? Vejam esse caso é da doutora Severiana, né, que é médica veterinária aí em Goiânia, né, no estado de Goiás, e que acabou se deparando aí com a necessidade de fazer, né, nessa paciente uma mastectomia bilateral, né, criando essa ampla ferida. Qual foi a estratégia, qual foi a saída?
proposta pela doutora Severiana, justamente o uso da prega inguinal de um dos lados, né, nesse caso aqui do lado esquerdo, para fechar essa região inguinal. Vejam que bacana, ó, de forma gradativa, por mais que era um defeito grande, foi possível o fechamento de toda a região operada. Tá? Então, dá certo? Sim, dá certo, é uma estratégia. Aqui temos fotos, então, do professor Rafael, o qual também fez uma mastectomia mais ampla, nesse caso aqui, ó, na região inguinal, envolvendo as duas cadeias mamárias, e acabou utilizando a prega inguinal do lado direito para fechar a área, então, submetida à ressecção. Esse é um caso nosso aqui de Jaboticabal, tratava-se de uma recidiva, de um carcinoma mamário, né, próximo aqui à vulva. Delimitamos aqui a margem de segurança, bem como também já estamos pensando aqui na estratégia do fechamento, prega inguinal, então já planejada, marcada, ressecção do tumor com margem, confecção da prega, né, do retalho, da prega inguinal, e aí permitindo, então, o fechamento dessa lesão, que vocês podem observar nessa imagem, com um bom resultado no pós-operatório. Vejam, não houve nenhuma intercorrência, não houve deiscência de sutura, não houve necrose na ponta do retalho, pelo contrário, né, a evolução foi muito boa, foi bastante satisfatória. Esse é um outro caso da doutora Cíntia Bueno. Tratava-se de uma recidiva, também próximo à vulva, né, um tumor grande. Felizmente, não era um tumor muito infiltrativo, era um tumor que estava melhor delimitado. Ela acabou partindo, então, para a ressecção, mas pensando que iria ser criado um grande defeito, qual foi a estratégia da doutora Cíntia? O planejamento aqui, a marcação, né, a obtenção das duas pregas inguinais, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Vejam, ó, remoção com margem, esse é o defeito, então, que acabou sendo criado. E aqui, ó, fechando com o uso da prega. Vejam, ó, saiu daqui, veio para cá, saiu daqui, veio para cá, né? E aí, é claro, né, acaba sendo mais fácil, né, o fechamento, a reconstrução da área operada, com também um bom resultado no pós-operatório, ok? Então, é uma estratégia que a gente pode pensar e deve utilizar em algumas situações, né, quando nós estamos frente a grandes lesões na região de parênquima mamário. Pessoal, aqui, esse é um livro que nós tivemos a oportunidade de produzir há mais ou menos 5 anos atrás, né, sobre princípios e técnicas de cirurgias reconstrutivas de pele em cães e gatos. Essa é a primeira edição, a qual está esgotada, mas nós estamos trabalhando na segunda edição, né, ela está saindo do forno, vai ficar pronta ainda esse ano, está aqui a imagem da capa, né? Então fica uma sugestão de leitura para vocês que gostam de cirurgia reconstrutiva, e já fica aqui também o meu compromisso, né, até para incentivar esse grupo e parabenizar pelo trabalho que vocês estão realizando e pela preocupação em estudar a cirurgia oncológica, bem como também a cirurgia reconstrutiva. Eu gostaria de fazer assim que estiver pronto, ainda não posso, né, mas assim que estiver pronto, fica aqui o meu compromisso de fazer uma doação de um exemplar desse livro, para que fique, né, à disposição do grupo para consulta, para leitura, ou mesmo se vocês quiserem fazer um sorteio entre os integrantes do grupo, vocês fiquem à vontade para isso, tá? Então, assim que eu receber, assim que vocês
souberem que o livro está pronto, me cobrem, tá? Que eu encaminho um livro para vocês, tá bom? E para que a gente, então, possa terminar, pessoal, gostaria rapidamente de falar sobre quimioterapia, né, no pós-operatório, ou seja, como tratamento adjuvante. E é claro que a quimioterapia não deve ser indicada em todos os casos, né, no pós-operatório, mas quando a gente está à frente, algumas informações, né, principalmente informações obtidas pela avaliação histopatológica, nós devemos sim indicar a quimio no pós-operatório. Que informações são essas? Então, quando o patologista descrever invasão linfática ou invasão de vasos sanguíneos, é relevante, é importante adicionar algo a mais, além da intervenção cirúrgica. Porque, claramente, o que está acontecendo? O tumor está progredindo, ou pelos vasos linfáticos, ou pelos vasos sanguíneos. Quando o patologista descreve também invasão dos linfonodos, acaba sendo interessante o uso de tratamento complementar no pós-operatório. Se estamos frente a algum desses subtipos histológicos, né, que são mais agressivos, mais metastáticos, como, por exemplo, carcinoma sólido de grau 3, carcinoma anaplásico, carcinoma micropapilar, carcinosarcoma, ou mesmo osteosarcomas extraesqueletais que podem acontecer em parênquima mamário, vale a pena adicionar também tratamento complementar após a mastectomia, como a quimioterapia antineoplásica, tá? Por que a gente faz a quimio no pós-operatório? Pensando especialmente na prevenção, pensando em diminuir a chance de uma recidiva tumoral ou mesmo na progressão das lesões metastáticas, pensando em evitar casos como esse, né? Na época que eu atendi essa paciente, existia então a queixa, né, da presença de tumores de mama. Fizemos o estadiamento clínico da doença. A princípio, o tumor estava restrito ao parênquima mamário, tanto que ela foi submetida à mastectomia. Se recuperou muito bem no pós-operatório, saiu o resultado da avaliação histopatológica e era um tumor, né, que apresentava critérios relevantes, significativos de malignidade. Tinha indicação da químio, porém a químio não foi realizada. Perdemos o contato com essa paciente, porém ela retornou 18 meses após a intervenção cirúrgica, após a mastectomia, para o mesmo hospital, apresentando bastante dificuldade respiratória. Quando nós repetimos o raio-x de tórax, olha só o que nós encontramos, né? Várias lesões em parênquima pulmonar, né? Ou seja, metástase do carcinoma mamário. E não havia, né, nas mamas remanescentes, ali na região de parênquima mamário, não havia indícios do aparecimento de novas lesões. Então, o que explica? Na verdade, pessoal, esses tumores, essas lesões já estavam presentes no momento da mastectomia, só que eram microlesões, micrometástases, né, que não foram vistas pelo exame radiográfico. Como não foi feito tratamento complementar no pós-operatório, acabou acontecendo, então, o crescimento, a progressão, né, e um comprometimento maior desse parênquima pulmonar, dificultando, inclusive, o tratamento, né? Sem dúvida, numa situação como essa, a gente até pode instituir tratamento, mas acaba sendo um tratamento paliativo, né? Dificilmente a gente acaba obtendo êxito para uma doença com esse grau de comprometimento, tá? Então, a ideia é justamente evitar que a doença atinja esse estadio de evolução, tá? Uma outra coisa que nós sempre devemos pensar é o seguinte: os tumores de mama expressam bastante COX-2,
já foi determinado, vários trabalhos científicos foram publicados, mostrando que a COX-2 tem relação com a progressão do tumor, né, ou até mesmo com a disseminação desse tumor. Os tumores malignos expressam uma quantidade de COX-2 muito maior que os tumores benignos, tá? Vejam, essa daqui é uma fotomicrografia de um adenoma mamário, praticamente não está expressando COX-2 no interior do citoplasma, diferente de um carcinoma mamário. Vejam, uma expressão significativa. Tudo que está aqui marrom indica a expressão, então, de COX-2, ou seja, uma expressão bastante intensa, bastante expressiva, né, frente a uma lesão neoplásica maligna. Vejam essa outra imagem, ó, nós temos um êmbolo neoplásico, um vaso linfático dilatado, porque aqui tem inúmeras células neoplásicas, e o que chama a atenção? A expressão de COX-2, ó, as células são amarronzadas, ou seja, que tem muita expressão e uma expressão bastante intensa de COX-2. Então, vale a pena, em alguns casos, ainda mais quando a gente consegue determinar isso por imunistoquímica e confirma essa expressão maior, além de associarmos o tratamento quimioterápico convencional, é interessante o uso de inibidores de COX-2, né? Como, por exemplo, o piroxicam, o meloxicam, o firocoxib, o carprofeno, enfim, são opções que podem ser empregadas, associadas, então, ao tratamento quimioterápico convencional. Afinal de contas, pessoal, inflamação crônica, proporcionada, então, pela presença de COX-2, acaba atuando de diferentes formas, facilitando invasão, facilitando a progressão, facilitando o surgimento de novas lesões. Tá? Uma das formas também de controlar ou de modular o processo inflamatório é o emprego, né, de ômega 3, né, de EPA, de DHA, no pós-operatório. Então, atualmente, a gente tem feito o uso, por exemplo, de ômega 3, né, em muitos casos no pós-operatório. Começamos com essa dose um pouco maior, de 37 a 50 miligramas por quilo, uma dose inicial ao longo dos primeiros 30 a 60 dias, e depois passamos para uma dose de manutenção, uma dose um pouco menor, de 25 a 37 miligramas por quilo. Tudo isso pensando em modular a resposta inflamatória, tá bom? E para as gatas, quando é indicado? Então, novamente, aqui algumas informações, né, que podem, que acabam sendo observadas, diagnosticadas pela avaliação histopatológica, mas se estamos frente a algum desses critérios, alguma dessas informações, sim, temos que pensar no uso da químio como tratamento adjuvante após a mastectomia, tá? E é claro que, uma vez que a gente termina o tratamento, seja cirúrgico, seja quimioterápico, finalizamos o tratamento, temos que acompanhar essas pacientes, né, o chamado seguimento, o chamado follow-up. O ideal é que esse acompanhamento aconteça por pelo menos 24 meses após o término do tratamento, tá? Nos primeiros 6 meses, as reavaliações são bimestrais. A partir, então, desses 6 meses, né, iniciais, as reavaliações podem passar, né, a trimestrais, até, então, fechar 24 meses de acompanhamento. Ah, Rodrigo, mas por que 24 meses? Por que 2 anos? É um número mágico? Não, é o descrito pela literatura. Se, de repente, não acontecer recidiva ou aparecer de novas lesões ao longo de 24 meses, né, após o término do tratamento, dificilmente vai acontecer
após, então, esses 2 anos. Dificilmente, não é impossível, mas a chance reduz, né, de forma bastante expressiva, bastante significativa. Então, a ideia é acompanhar, sempre que possível, por pelo menos 2 anos após o término do tratamento, tá bom? E aí, pessoal, para finalizar, queria dizer o seguinte: não tem receita de bolo, né? Nossa vida, enquanto médico veterinário, seria muito mais fácil se a gente pudesse seguir uma receitinha. Mas a biologia não é uma ciência exata. Eu acho que isso que, inclusive, nos motiva, né, diariamente. Então, o que prevalece, né, na condução de cada caso? Sem dúvida, né, conhecimento, bastante leitura sobre o assunto, né, consultamos livros, bem como também os periódicos, artigos científicos, vamos buscar fazer os cursos, participar dos grupos de estudo, como vocês estão fazendo nesse momento. Então, mais uma vez, parabéns, né, a todos os envolvidos pela iniciativa e pela vontade, justamente de querer aprender mais, né, tanto sobre cirurgia oncológica como também cirurgia reconstrutiva. Isso é fundamental, o conhecimento nos liberta, né, o conhecimento permite que a gente conquiste novos objetivos, novos sonhos e também ajude muitos nossos pacientes, né? Ainda mais quando o paciente apresenta algum tumor, alguma neoplasia. Então, conciliem o conhecimento com o bom senso, usem e abusem do bom senso, não tem efeito colateral, quanto mais, melhor. É fundamental esse bom senso. Novamente, quando a gente está frente a um paciente com câncer, né? Se utilizamos bom senso, acabam ficando mais fáceis as nossas escolhas. Fica mais fácil definir o melhor caminho a ser seguido, tá? E é claro, para que vocês possam definir aí qual o melhor caminho, sempre tenham em mente a qualidade de vida do animal, do paciente. É fundamental tratarmos o câncer? Sim, com certeza, desde que o paciente tenha qualidade de vida. E, obrigatoriamente, ele precisa ter, né, qualidade de vida ao longo de todo o tratamento, tá? Então, muito obrigado. Está aqui o meu contato no Instagram, é Andrigo Barbosa, Barbosa com Z. Quem puder me seguir, eu agradeço. Utilizo o Instagram principalmente para divulgar os trabalhos que são realizados aqui em Jaboticabal, bem como também os cursos. Nós temos 2 cursos na área. Um deles é um curso de aperfeiçoamento em oncologia, em cães e gatos, né, com duração de 20 meses, e um outro curso, né, com duração de 14 meses, um curso de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica e reconstrutiva em cães e gatos, tá? Ok, pessoal, muito obrigado. Deixa eu aqui, vou abrir para as perguntas, caso exista tempo. Vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição para respondê-las, tá? Obrigado. Muito obrigado, doutor Andrigo, pela palestra, uma excelente palestra, foi rica em conhecimentos para a gente, então espero que, não só eu, como todos nós, né, tenhamos aproveitado ao máximo, porque foi uma excelente palestra mesmo. Muito obrigado mais uma vez. E se alguém tiver alguma pergunta, né, eu acho que o momento é esse, a gente aproveitar o palestrante, aproveitar que nós temos um tempo ainda para as perguntas, que aí esclarecemos todas as dúvidas. Alguém tem? Pode abrir o microfone, pode digitar no chat. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Iane. Em relação ao dreno, o senhor tem alguma coisa para falar, por exemplo, se o senhor utiliza o dreno, qual é o critério que você usa para colocar o dreno após a mastectomia? Boa pergunta, Iane. Assim, ó, na verdade,
quando a gente não consegue aquele fechamento tradicional, né, de pele de um lado com a borda da pele do outro lado, teoricamente não precisa o dreno, desde que a gente tenha o cuidado de reduzir o espaço morto, desde que a gente faça o emprego daquela sutura chamada sutura de walking suture, né, porque ela tem, né, como finalidade deslocar a pele da lateral para o centro da ferida, isso de ambos os lados, e ao mesmo tempo ela vai se encarregar de reduzir o espaço morto. Então, se não tem espaço morto, não existe a necessidade do uso de dreno. Se a gente está frente ali a uma lesão maior, que precisa empregar alguma técnica de reconstrução, por exemplo, um retalho de padrão, retalho da prega axilar ou um retalho da prega inguinal, aí sim vale a pena considerar o uso do dreno, que provavelmente vai ter ali formação de espaço morto, a probabilidade de formação de seroma no pós-operatório, e pensando já nisso, então fazemos o uso do dreno, e como também trabalhamos com uma bandagem um pouco mais compressiva. Tá bom? Tem uma pergunta aqui no chat, doutor, da Carol Souza. Ela pergunta se os exames de imagem, como ultrassonografia, ele pode ser realizado em linfonodos regionais e mamas para diagnosticar a presença de neoplasias mamárias, ainda no início, ou se ele pode ser utilizado para evidenciar metástase? Sim, é uma opção. Boa pergunta, Carol. Inclusive, foi feito um trabalho aqui em Jaboticabal, onde se utilizou uma técnica que é a chamada técnica de elastografia, né, que é associada aí com o ultrassom, e foi visto, né, uma correlação bastante positiva das alterações encontradas, né, no momento da elastografia com a possibilidade de presença ou não de células neoplásicas nesses linfonodos. Então, esse é o futuro, né? Posso dizer que daqui mais alguns anos a gente vai ter exames complementares que vão ajudar a definir com precisão se esse linfonodo precisa ou não ser removido durante o transoperatório. Tá? Essa é a ideia. Dr. Luciano também fez uma pergunta aqui, se a castração de fêmea antes do primeiro cio pode agravar o quadro clínico de algum tumor da cadela adulta ou idosa, se há algum relato desse caso. Mas aí, Luciano, seria, digamos, algum outro tumor, por exemplo, um tumor de pele, um mastocitoma, um linfoma, seria isso, né? Não um tumor mamário, né? É assim, professor, a gente sabe que no caso do caso, existe sempre uma pergunta, a gente tem o Outubro Rosa, e mais para frente vai ter aí o Novembro Azul, né, do câncer de próstata. O que a gente fala é que no caso do cão é completamente diferente, né, a gente tem aí, o tumor de próstata em cão é extremamente raro, né, e a castração pode agravar, porque o hormônio ele ajuda, de certa forma, ao controle, né, do desenvolvimento da massa. Então, é recomendado. E aí, sempre se volta na questão da fêmea. Se a castração da fêmea é precoce, né, ela pode causar algum estímulo, né, de algum tipo de tumor, não de mama, mas em algum outro órgão na cadela, né? Uhum. Então, como eu sei que você é oncologista clínico e tem vasto conhecimento e está atualizado, né? É algo que às vezes eu não encontrei nada ainda na literatura com relação a isso. E eu vi você comentar na palestra, né, alguma coisa. Então, assim, castra-se a cadela quando jovem, né? Mas lá na frente, se ela tiver algum tumor, a ausência desse hormônio, né, pode piorar o quadro clínico e tumor em alguma região nessa cadela?
Sim, Luciano, isso pode acontecer. Até esses dias atrás, estava vendo um trabalho sobre linfoma em cadelas castradas e cadelas não castradas. E foi relacionado um pior prognóstico, né, justamente para aquelas cadelas castradas, em termos de progressão do linfoma. Ou seja, se atribuindo uma certa proteção em decorrência da presença dos hormônios ovarianos. Então, para o linfoma, inclusive, já tem um trabalho apontando nesse sentido. Tá? Entendi. Por isso que a castração, de fato, ela precisa ser muito bem pensada. Pensada, exatamente. Tudo que a gente indicava no passado, tem que castrar, tem que castrar, tem que castrar, isso precisa ser repensado atualmente, porque a castração é, de fato, benéfica para evitar o número de mama, mas, ao mesmo tempo, traz... Não é a salvação da pátria, né? Com certeza, com certeza. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Se o professor depois puder disponibilizar, tá, professor, algum trabalho nesse sentido, pode ser para mim mesmo, eu passo para o grupo, né? Esse grupo é um grupo bem seleto, bem assim, reservado, porque a gente discute realmente trabalhos científicos, né? A gente faz uma discussão mais aprofundada, nem todo mundo está acostumado com isso, né? Mas é importante a gente estar, dentro do grupo, pelo menos, estar discutindo isso. Né? Não, pode deixar, eu passo para vocês. Agradeço. Boa noite, Rodrigo. Em relação aos efeitos colaterais da castração, tem alguma relação genótica ou fenótipa? Então, Giovana, boa pergunta. A gente, assim, por exemplo, algumas alterações são mais evidentes, vamos pensar, então, já comentou em fenótipos, são mais evidentes em algumas raças quando comparado com outras raças. Alguns trabalhos mostrando, por exemplo, que raças de grande porte ou raças gigantes, essas cadelas castradas precocemente podem acabar apresentando alterações no desenvolvimento ósseo. Então, ou seja, o porte, o fenótipo influenciando, né, nessas consequências. Tá? Ou seja, acaba tendo essa questão individual, né, enfim, que é natural do organismo e que pode acabar contribuindo aí para uma consequência pior ou, de repente, algo mais tranquilo de ser tolerado. Muito obrigada. De nada, imagina. Temos mais algumas perguntas? Doutora, eu tenho uma. Em relação a casos de tumor de M1, por exemplo, foi dito que a gente fazia, né, faria a retirada tanto da primeira mama, tanto da segunda e do linfonodo sentinela. Como a terceira mama, ela é irrigada, né, tem uma drenagem linfática que vem tanto do linfonodo inguinal, tanto do axilar, se eu fizer a retirada de vou ter alguma alteração, o animal pode apresentar alguma alteração nessa drenagem linfática, ou o que ainda permanecer no animal, ele vai suprir essa necessidade? Acaba suprindo. Lembrando, assim, que essa drenagem vai acabar se reorganizando no pós-operatório. Da mesma forma que o organismo produz fatores, né, angiogênicos que promovem a formação de novos vasos sanguíneos. E, às vezes, inclusive no pós-operatório, porque a gente acaba lesionando alguns vasos sanguíneos, tem que seccionar, tem que ligar alguns vasos sanguíneos, o organismo também tem a capacidade de produzir fatores linfodiogênicos, ou seja, que leva a uma formação de novos vasos linfáticos. Então,
acaba acontecendo uma reorganização no pós-operatório. E o cão, em especial, tem uma capacidade imensa, né, de produzir, de ativar novos vasos linfáticos. Tanto é que uma das consequências que praticamente a gente não observa no cão, no pós-operatório, é a ocorrência de edema. É um problema, às vezes comum em humanos, né, edema em membros, né, dependendo da intervenção que é realizada, e no cão não é algo tão frequente. Então, mostrando que ele tem essa capacidade de se adaptar e até mesmo de produzir, né, estimular a formação de novos vasos linfáticos. Ok, muito obrigado. Vamos ver se tem mais alguém com alguma pergunta. Acho que acabaram as perguntas. Okay. Mais uma vez, muito obrigado. Nós ficamos imensamente gratos pelo livro que o senhor nos deu. Iremos sim deixar no acervo do grupo, né, para ficar disponível tanto para o grupo, tanto para todos os participantes. E assim que ele chegar em nossas mãos, nós vamos comunicar ele. Então, nós ficamos muito agradecidos por esse presente. Agradecemos mais uma vez pelo tempo que o senhor tirou um pouquinho da sua agenda, né, para dar essa palestra para a gente. E estamos aqui, sempre que o senhor precisar da gente, pode contar com a gente também. Tá bom, tá combinado. E da mesma maneira, estou à disposição.